Quando paramos para pensar em personagens mais fortes da DC Comics, logo vem à mente personagens como Superman, Mulher Maravilha, Shazam, Aquaman, Ajax, o Marciano, mas uma decepção é você descobrir que eles, por mais que sejam extremamente fortes, não chegam nem perto dos que são realmente considerados os mais fortes da Detective Comics, a DC. Os personagens mais fortes da DC podem dizimar populações inteiras ou universos inteiros em apenas um piscar de olhos, sendo seres intocáveis e inimagináveis para nossa compreensão e filosofia vã. Por isso, hoje abordaremos sobre os personagens mais poderosos da DC Comics. E aí, você se arrisca a adivinhar quem são esses personagens? Superman Prime 1 milhão. Eu sei que eu falei que o Superman não estaria no topo dessa lista, mas pelo menos ele tá na lista. Ele pelo menos chega num nível muito poderoso. O Superman Prime 1 milhão é uma entidade cósmica, bem diferente daquilo que conhecemos do Superman da Liga da Justiça. Esse Superman deixou a Terra após ver os seus amigos, familiares e pessoas próximas morrerem por causas naturais, sem poder fazer muita coisa a respeito. Então o Superman decidiu transitar por todo o universo DC, conhecendo o céu, o inferno e tudo aquilo que existe no universo. E quando ele se cansou de viajar, ele decidiu passar 15 mil anos hibernando dentro de uma estrela, ou seja, dentro de um sol. Aí você pergunta, pra quê? Somente para poder abastecer a energia dele. Quando ele saiu de lá, esse Superman era diferente daquilo que conhecemos normalmente. Completamente dourado, todos os seus poderes foram ampliados para quase o infinito. Dr. Manhattan. Dr. Jonathan Osterman era um físico nuclear que acabou preso em um experimento de partículas radioativas. A força do gerador de energia vaporizou completamente após ficar preso em uma das câmaras, mas somente com a vontade de viver, Dr. Osterman conseguiu se reconstituir a partir de peças básicas do universo. Isso fez com que ele adquirisse controle de matéria a nível subatômico. O Dr. Osterman, também como o Dr. Manhattan, é capaz de experimentar o tempo de maneira não linear. O passado, o presente, o futuro, para o Dr. Manhattan é apenas uma coisa só. Dessa forma, ele é praticamente onisciente. Ele ainda tem poderes telepáticos e pode se teletransportar para onde quiser quando bem entender. Além de ser fisicamente superior aos heróis mais clássicos, como o Superman, Aquaman, Mulher Maravilha, Ajax, o Marciano. Enfim, ele é muito mais poderoso que qualquer um desses juntos. Eclipso. O universo DC é muito amplo e isso nos abre espaços para seres de religiosidade abraâmica. Esse é o caso de Eclipso. Eclipso é a encarnação da ira de Deus, uma criatura mágica com força basicamente infinita, imortal, invulnerável, com super força e velocidade, o faz ser quase intocável. Ele até mesmo pode emitir raio laser de um dos olhos e raio paralisante de outro. Apesar de ter sido criado para ser uma ferramenta de punição divina, sendo responsável, por exemplo, pelo dilúvio, ele eventualmente foi substituído como essa ferramenta de guerra por uma criatura ainda mais poderosa, o Espectro, o qual nós falaremos daqui a pouco. Os Perpétuos, uma família de poderosas criaturas que apareceram nas histórias geniais de Sandman, de Neil Gaiman. Eles são basicamente encarnações de conceitos, como por exemplo existe o destino, a morte, o sonho, a destruição, o desejo, o desespero e o delírio. Embora suas origens sejam meio que incertas, eles são supostamente filhos do tempo, até porque eles existem desde o início dos tempos. Diferente de deuses, eles são forças naturais que personificam conceitos universais. Eles são anciões aos deuses e até às outras criaturas sobrenaturais. Entre eles está a morte, aquela que leva a todos, mesmo até aos imortais. Bom, eu resumi bem aqui, mas ainda esse ano, para você que queira se aprofundar melhor sobre a história dos Perpétuos, teremos a série The Sandman na Netflix, mostrando tudo sobre os Perpétuos. O Descriador. O Descriador é uma entidade cósmica, assim como seu próprio nome já diz bem o que ele é. Ele é aquele que descria. Ele já foi conhecido por uma série de nomes como Antideus, Sombra de Deus ou Desfeitor. Quando Deus disse que haja luz, o Descriador surgiu como a primeira sombra do mundo. Seu objetivo é destruir tudo, mas não porque ele é um grande vilão que quer ver o mal de todo mundo, mas porque essa é a única e simples razão a qual a sua existência permanece. O Espectro, que nós já citamos lá atrás. O ser que veio para
substituir a ira de Eclipso. Veio como o espírito de vingança de Deus. Spectro é abençoado com todo tipo de poderes e habilidades mágicas, mas é a sua força bruta que realmente chama a atenção e que realmente o diferencia dos outros personagens da DC. O poder de Spectro é tão grande que precisa de um hospedeiro humano para mantê-lo sob controle. Para se ter uma ideia, o Spectro foi capaz de derrotar o Shazam com apenas um soco. Elaine Belloc. Ou Belloc, eu sei lá como que se fala. Elaine Belloc é uma personagem que aparece nos quadrinhos de Lucifer. Inicialmente era apenas uma garota normal, mas após diversos acontecimentos, acaba descobrindo que, na verdade, é filha de Miguel Demiurgos, sendo assim, mais tarde, a nova presença, assumindo o trono divino mais alto do panteão e se tornando o novo ser mais poderoso da DC Comics. Isso mesmo, Elaine Belloc, uma das personagens mais poderosas da DC. Lucifer Morningstar. Isso mesmo, esse aqui é o Lucifer da série. Lucifer Morningstar, anteriormente chamado de Samael, é um dos anjos mais jovens e anteriormente foi o infame governante do inferno, comumente conhecido como o Diabo ou Satanás pelos seres humanos, tendo-se cansado de governar um mundo inferior por eras. Depois de ser expulso e cair do paraíso, Lucifer voluntariamente deixou sua posição no inferno para se tornar dono de uma boate em Los Angeles. Ou seja, ele saiu de um inferno para ir para outro, operando um estabelecimento chamado Lux. Sua melhor amiga e aliada é o demônio Mazikin. Lucifer começou a trabalhar junto com a detetive de homicídios da LAPD, Chloe Decker, pela qual ele eventualmente se apaixonou. Quando testemunhou o assassinato de um conhecido íntimo dele, se sentiu na posição de punir os pecadores, transformando ele no que eu chamaria de uma espécie de anti-herói. E agora, o ser mais poderoso da DC, presença verdadeiramente onipresente, onisciente e onipotente. A presença é o criador de tudo, desde o Lucifer Morningstar até mesmo o Miguel Demiurgos, além de outras criaturas como o próprio Spectro e Eclipso. Ele é a fonte de tudo do universo DC, infinito e eterno. Ele não pode ser destruído, mas eventualmente ele irá ceder o seu trono àquela que já citei, Elaine. Mas antes disso, ele é o ser mais poderoso da DC, entre todos os personagens que existem nesse universo. Pergunta nada a ver do dia, aquele questionamento que não muda em porra nenhuma na sua vida e nem na vida de ninguém. E a pergunta do dia é: quem que é mais bonito, Eclipso ou Spectro? Deixa aqui nos comentários quem você acha que é o mais galã. Eu particularmente acho o Spectro mais bonito. Ele tem uma capa melhor ornada ali e uma cor mais chamativa também que combina com ele, enquanto o Eclipso pode sim ter o seu estilo muito bem ornado também, mas ele passa por sérios problemas na cara. A puberdade dele parece que nunca passou e as espinhas continuam saindo até hoje. Enfim, deixa aqui nos comentários e me diga o que tu acha. Eu vou ficando por aqui e falou!